Está no ar o Painel de Notícias, o programa da Justiça Federal da Primeira Região. Nesta edição, acompanhe os desafios enfrentados pela sociedade em geral e pelo Judiciário para reafirmar a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, aplicar mecanismos para coibir e punir abusos na era digital. Confira. TRF da Primeira Região confirma condenação de 2 homens pelo crime de racismo pela internet. Pesquisador fala do conflito entre liberdade de expressão e proteção de grupos historicamente marginalizados. Começa agora. Fica comigo. Até onde vai a liberdade de expressão? E quando uma opinião passa a ser crime de ódio? Essa discussão ganhou destaque em um caso julgado recentemente envolvendo ataques virtuais contra povos indígenas. Confira na reportagem de William Nascimento como a Justiça Federal vem se posicionando diante de situações dessa natureza. Liberdade de expressão ou ataques deliberados? Afinal, qual o limite entre a expressão de um pensamento, ideia ou crítica e uma manifestação de abuso, difamação ou discurso de ódio? No Brasil, a liberdade de expressão está garantida pelo artigo 5º, incisos 4 e 9 da Constituição Federal e pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Já o Código Penal brasileiro estabelece limites à liberdade de expressão ao prever crimes como calúnia, difamação e injúria, além da lei da injúria racial, que prevê os crimes praticados em decorrência de preconceito de raça ou de cor. Segundo o diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Alexandre Bernardino Costa, os discursos de ódio têm como alvos principais grupos historicamente vulnerabilizados. As falas de ódio, elas têm vários aspectos e vão desde a exclusão do meio social até a violência de morte mesmo, com falas de extermínio de grupos sociais e de indivíduos, né? Muitas vezes indivíduos que são lideranças de grupos sociais que são vulnerabilizados na própria sociedade historicamente, como os indígenas, como os quilombolas, como a população negra em geral, como a população LGBT, como a população trans, né? São vítimas de crime de ódio todo santo dia, infelizmente, tanto nos meios digitais quanto nos meios não digitais. E estar nos meios digitais não faz com que seja menor o delito. Entre as comunidades atingidas estão os povos indígenas. Para o advogado Ricardo Terena, da Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, isso é reflexo de um preconceito que vem desde a colonização brasileira. Não dá para ignorar toda a história do Brasil sem falar de tudo que aconteceu com os povos indígenas. E aí o preconceito, o racismo, ele também é uma consequência de todo esse período que existiu dentro da história do Brasil. A gente sabe da existência da liberdade de expressão, mas essa liberdade ela também não pode ser uma liberdade descontrolada que acabe, de certa forma, proferindo discurso de ódios contra minorias. Então é essencial que essas plataformas tenham algum tipo de controle para que esses tipos de conduta não se repitam dentro das plataformas, né? Em uma ação julgada pelo TRF da Primeira Região, foi mantida a condenação de 2 homens pelo crime de racismo. Eles teriam proferido comentários de cunho preconceituoso e ofensivo em publicação feita na plataforma digital de um jornal do Mato Grosso. O veículo de comunicação publicou uma reportagem que tratava da desocupação de uma fazenda para a restituição das terras à comunidade indígena na região, quando os acusados fizeram comentários na postagem difamando e desqualificando os povos indígenas. A pena pelo crime foi de 2 anos de reclusão. O juiz federal que relatou o processo no TRF1, Marcelo Elias Vieira, explica o que pesou na condenação. E as palavras proferidas, pelo menos a meu ver e ao ver do tribunal, elas foram ofensivas ao grupo étnico, ao grupo indígena. Eu acho que a imprensa, os meios de comunicação, a liberdade de expressão, no geral, elas são pilares, né, da democracia.
Mas creio que a questão é você ter um espaço público de discussão que seja respeitoso. Então, aqui não se tem um controle sobre o conteúdo, sobre não pode falar isso, não pode falar A, B ou C. Não é essa a questão. A questão é o debate ou a manifestação, ela ser respeitosa e que não descambe para ofensa, discurso discriminatório, discurso que desconsidera a pessoa como sujeito de direitos. Ativista social e indígena, Alice Pataxó tem quase 200 mil seguidores na internet. Ela conta que já foi vítima de comentários preconceituosos na rede. Eu já tive algumas situações, inclusive algumas que foram mais alarmantes, assim, de comentários de ódio diretamente à minha pessoa ou ao meu grupo em específico, a minha etnia. A gente fala do racismo anti-indígena, debate várias relações em questão a isso, e de como a internet também não é um lugar sem lei, né? Não é uma terra sem lei. A gente também tem direitos, tem deveres a serem cumpridos, e a regulamentação da internet, ela também passa por esse lugar, né? Da gente pensar o espaço seguro que a gente cria para a gente conviver também nesse lugar. A internet tem que ser um espaço democrático, né? Assim como a nossa sociedade, um espaço mais acessível, um espaço que pense nas pessoas, e até mesmo no nosso conteúdo. Eu acho que isso é evoluir como sociedade, né? O repórter William Nascimento aprofundou o tema tratado nessa edição em uma entrevista com o diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, professor Alexandre Bernardino Costa. O pesquisador fala sobre os principais obstáculos enfrentados para coibir e punir atos praticados nas plataformas digitais contra segmentos historicamente vulnerabilizados. É a partir de agora. Professor, para a gente começar, há como equilibrar a questão da liberdade de expressão com a necessidade de proteger os grupos historicamente marginalizados, como os povos indígenas, por exemplo? A nossa Constituição ela é muito bem acabada em relação à proteção da vulnerabilidade de determinadas populações. Mas, mais do que isso, a nossa Constituição garante a liberdade de expressão. Agora, a liberdade de expressão não pode ser feita para te ofender ou para ofender qualquer grupo social, sobretudo os grupos vulnerabilizados. É importante que a gente tenha em mente que a liberdade ela é bem básico da democracia e da sociedade, mas ela não pode ser utilizada como subterfúgio para que você pratique atos violentos. Perfeito. E quais seriam os principais obstáculos ao se tentar coibir e punir esses atos quando eles são praticados, por exemplo, nas plataformas digitais? Os principais obstáculos enfrentados, eles surgem em razão da própria indefinição de determinados delitos colocados nas plataformas digitais. Mas essa indefinição, ela na realidade é falsa, porque você tem a definição dos crimes fora das plataformas digitais, eles se aplicam também nas plataformas digitais. Quando a gente vai falar de um crime digital que tem que ser coibido, ele tem que ser coibido, uma vez que ele é identificado de forma muito clara, pela própria plataforma digital. Tem que ser suspensa aquela veiculação para que você possa ter a garantia do direito. O problema todo é que o crime de ódio e as falas de ódio, elas se reproduzem com muito mais eficácia nos algoritmos das plataformas. E isso dá muito mais dinheiro. A gente está falando de um ganho de bilhões, de trilhões de dólares no mundo inteiro. Então a gente está enfrentando, na realidade, o dinheiro e o ódio junto. E como o judiciário vem enfrentando isso? É importante que a gente enfrente isso de uma forma muito plena e a gente tem enfrentado isso no judiciário de uma forma bastante forte, seja nas instâncias inferiores, seja no Supremo Tribunal Federal. É importante que a gente reforce esse esforço que está sendo feito pelo judiciário. Muitos desses discursos de ódio contra povos indígenas e outros grupos vulneráveis, eles são travestidos de críticas, de opinião. Como é que o direito ele pode diferenciar esses casos? Então, fazer uma crítica a uma opinião que você emanou é uma coisa. Fazer uma crítica a você e ao seu comportamento, e pior, a sua etnia, a sua condição racial, a sua orientação sexual, é um ataque. Agora, confrontar a sua opinião é completamente diferente.
No ambiente acadêmico a gente tem muito isso. A gente confronta opiniões o tempo todo. Né? No ambiente judiciário também, você confronta opiniões e votos e posições o tempo todo. E você tem que enfrentar o posicionamento contrário, posicionamento divergente, não tem problema algum. O problema todo é quando essa forma de manifestação de pensamento, ela vem imbuída de ódio, ela vem imbuída de um processo de exclusão do outro. E a gente tem que coibir toda essa manifestação que vem nesse sentido. Por fim, professor, o senhor poderia comentar como a universidade colabora no processo de inclusão dos grupos mais vulneráveis no ambiente digital? A gente tenta fazer uma discussão pública para que a gente possa ter a participação dos movimentos sociais que buscam a efetivação dos direitos dessas populações para que possam ser incluídos nos processos de discussão pública e a gente tenha ganhos, seja no processo legislativo, seja nas políticas públicas, ganhos efetivos para essa sociedade. Que uma vez que a gente tenha esses grupos incluídos, a gente tem a possibilidade de diálogo fraterno para que a gente possa eliminar as eventuais divergências e manter outras divergências que são plausíveis e saudáveis no ambiente tanto acadêmico como democrático da sociedade. O que não dá para tolerar é a exclusão de pessoas que legitimamente têm que participar do nosso processo democrático por meio de um processo violento, seja nas redes sociais ou seja fora delas. Foi muito bom estar com você em mais uma edição do Painel de Notícias. Voltamos na próxima semana com mais decisões da Justiça Federal, que podem mudar a vida de muita gente. Enquanto isso, para continuar acompanhando as novidades da Primeira Região, siga o TRF1 nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Tchau!